Interessante que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que se a nossa esperança estiver aqui só nessa vida, né, Elias? Nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Apesar de hoje os homens, assim, eles valorizarem demais as coisas desse mundo, quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que realmente esse mundo tem valor, foi criado por Deus. É um mundo cheio de beleza, cheio de graça de Deus. Mas, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que existe um outro mundo. E o próprio Senhor Jesus disse sobre isso. Mas hoje a nossa sociedade ela é tão secularizada, a nossa sociedade é tão materialista, que parece até a muitos crentes que isso aqui é tudo que existe. A gente ama demais isso aqui, valoriza demais isso aqui, luta demais por isso aqui. E eu não estou dizendo que a gente não deva fazê-lo, entende? Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente tem que viver tudo isso que Deus tem para nós aqui com uma perspectiva de lá. É diferente. Porque se a gente vive só isso aqui com a perspectiva daqui, a infelicidade pode bater muito à nossa porta. Porque tudo que está aqui, irmãos, é maculado pelo pecado. E por mais que a gente construa coisas de valor, um dia tudo isso vai acabar. E aqueles que fazem a vontade de Deus vão durar eternamente. O interessante é que Paulo introduziu esse tema da vida futura, porque a igreja de Tessalonicenses estava vivendo um problema. E aqui está a resposta de Paulo a esse problema. Eu vou ser breve. O problema da igreja de Tessalônica, um dos, é que, como era igreja jovem, com uma doutrina muito jovem, muito tenra, o apóstolo Paulo, vocês sabem, tinha saído daquela cidade por causa da perseguição, e eles não tinham ainda um arcabouço doutrinário forte com respeito à esperança futura. E estava acontecendo uma coisa com aquela igreja, os crentes estavam morrendo. E com a morte daqueles crentes, a filosofia, a cultura grega, ainda estava na mente daqueles crentes, porque não se esqueçam que Tessalônica era a capital da Macedônia. Tessalônica era uma cidade grega. Então ela tinha todo esse arcabouço da filosofia grega e do mundo greco-romano, que valorizava, que dizia o seguinte: a nossa esperança está só aqui nesse mundo, depois que você morre, acabou, não tem mais esperança. Essa era a ideia dos crentes gregos que se converteram ao cristianismo e não tinha ainda um ensino robusto sobre a vida futura. Então, os crentes estavam morrendo e aqueles que ficavam estavam tomados de uma profunda tristeza, porque dentro desse arcabouço greco-romano não existia mais esperança na morte. Inclusive os filósofos gregos falavam o seguinte: há esperança enquanto está vivo, depois que está morto, findou-se a esperança. E aí de repente, irmãos, a igreja começou a sofrer porque ela não tinha um ensino com respeito à nossa esperança, a esperança que o Evangelho traz. E o apóstolo Paulo, então, de uma forma muito bonita, muito inteligente, ele escreve esse bloco, né, do capítulo 4, do verso 13, até o capítulo 5, do verso 11, para tratar de duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que Paulo trata da situação dos mortos em Cristo por ocasião da segunda vinda. Nós vamos ler daqui a pouco que Paulo fala exatamente sobre isso, a partir do verso 13 até o versículo 18 do capítulo 4, ele fala que os mortos em Cristo têm esperança, porque na segunda vinda, esses mortos vão ressuscitar. E o capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11, Paulo trata da ocasião da segunda vinda e de como é que os cristãos têm que se comportar até Jesus voltar. Então veja que os dois temas estão interligados. É um tema que diz respeito à nossa vida futura, aquilo que vai acontecer lá no eschatos, no final dos tempos. E o capítulo 4 e o capítulo 5, ele está aí inserido nessa segunda volta de Cristo. E quando Jesus voltar, alguns acontecimentos vão acontecer. E Paulo então trata disso para trazer esperança. Para você ter uma ideia, no verso 11 do capítulo 5,
E do verso 18, no capítulo 4, ele tem a palavra de consolo. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E no verso 11 do capítulo 5, ele torna a repetir: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Paulo traz uma palavra de consolo para a igreja para dizer o seguinte: a morte do cristão não é o fim. Não é o fim. Quando Jesus voltar, alguns acontecimentos ocorrerão e Paulo começa a mostrar quais são eles. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 13 a 18, Paulo então trata da situação daqueles que morreram em Cristo. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com eles? E aonde os mortos em Cristo estão? Então vamos lá, versículo 13, Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aqui você já vê que Paulo trata do pensamento do mundo greco-romano, aqueles que não têm esperança. A cultura romana, como eu disse, estava inserida na falta de esperança. Inclusive lá em Efésios capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: olha, vós estáveis sem esperança. É porque existia todo esse arcabouço doutrinário e filosófico de que com a morte, ao fim, não tem mais esperança. E Paulo começa a tratar desse assunto no verso 13, dizendo exatamente isso. Tem uma palavra interessante nesse versículo 13, que diz respeito aos mortos em Cristo. A palavra é os que dormem. Cuidado para você não entender isso aí literalmente, né? Os que dormem é uma metáfora daqueles que morreram em Cristo. O corpo está aparentemente, né, parece que estão dormindo, mas o ensino bíblico é muito claro. O corpo está aqui, mas a alma já está com o Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então os que dormem são os mortos em Cristo, cujo estado do corpo parece com o estado do sono, né? Mas a parte espiritual, a alma da pessoa, quando ela morre, principalmente o cristão, principalmente não, o cristão, ele está já com Cristo, na glória com Cristo. Esse é um ensino do Novo Testamento, não aqui nesse texto, porque Paulo está preocupado com os que dormem, com os mortos, por causa da preocupação da igreja. Existem vários textos que a gente vê que quando o cristão morre, ele já está com o Senhor. Por exemplo, vou citar apenas dois. Paulo diz que o morrer em Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui, porque ele morre e está com o Senhor. O ladrão na cruz, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eclesiastes capítulo 2, verso 12, ele diz: olha, o corpo volta ao pó que o deu, e o espírito também volta a Deus que o deu. Então aqui, quando Paulo fala no verso 13, com respeito aos que dormem, ele está aludindo aos mortos em Cristo, que estão nesse estado parecido com sono, mas que a sua alma e a sua consciência está com o Senhor. Então no verso 13 ele já trata de que ele quer instruir os irmãos para que não fiquem ignorantes com respeito à morte. E ele então introduz o que acontece com aqueles que morrem em Cristo por ocasião da segunda vinda de Jesus, verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja, os que dormem, ou seja, os que morreram em Cristo. Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. A doutrina cristã fala da ressurreição do corpo. E todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão quando Cristo voltar. É isso que diz o versículo 15. Então, pastor, como é que a gente sabe que a gente vai ressuscitar? Por causa da ressurreição de Cristo. Ela é a base, o penhor e a garantia da nossa ressurreição. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja, Ele é o primeiro dentre muitos que ressuscitarão também naquele glorioso dia quando Ele voltar. Pastor, existe algum texto na Bíblia
que nos dá um vislumbre dentro do nosso tempo, do escatos que vai acontecer lá no fim? Tem. E o interessante é que só Mateus relatou esse texto. Pastor, onde está esse texto? Esse texto está quando Cristo ressuscitou. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, lá em Mateus diz que muitos dos mortos ressuscitaram e foram vistos pelas ruas de Jerusalém. Interessante que aquele texto de Mateus é um texto muito assim, escatológico. Por quê? Porque ali dá um vislumbre do que aconteceu no nosso tempo, quando Cristo ressuscitou, mas que aponta para aquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. Aqueles mortos que ressuscitaram, diz o texto lá em Mateus, e que foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém, é a garantia daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. E os mortos em Cristo, todos aqueles que foram salvos pela graça de Deus, eleitos e regenerados e que morreram, o texto diz que eles ressuscitarão. Veja que no verso 15, o texto fala exatamente sobre isso. Diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O interessante é que aqui parece que tem uma ordem de acontecimento. Não sei se você notou. O texto diz que Cristo voltará, e Ele voltará com um anúncio. E o interessante é que o anúncio aqui é triplo, verso 16. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus. Tudo isso aqui, irmãos, são imagens do Velho Testamento, da época, de anúncio de um rei e de anúncio de uma batalha final. Você já viu em filmes de época, quando iniciava uma guerra, não tocava-se uma trombeta? Ou quando o rei chegava, uma grande autoridade vinha numa cidade e o cortejo se formava para recepcioná-lo, aquelas trombetas tocavam para anunciar a chegada daquela pessoa importante. E você vê que essa imagem é transferida para quando Cristo voltar. O texto diz que Ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo, exatamente os que dormem, é o mesmo, é o sinônimo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos, verso 15, nós, os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, quando Jesus voltar, haverá a bendita ressurreição do corpo daqueles que morreram. Pastor, e os que ficaram vivos? Aqui não diz o que acontece com eles, mas em 1 Coríntios 15 diz: eles serão transformados, o corpo será glorificado, assim também como serão glorificados os corpos dos mortos em Cristo ressuscitados. Então parece, pelo ensino das Escrituras, e Apocalipse também aponta para isso, que quando Jesus voltar, vai ter uma certa ordem de acontecimentos. Mas dentro dessa expectativa dos mortos e dos vivos, a ordem parece ser essa: quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão, receberão seu corpo glorificado, e aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo serão então também transformados e o corpo glorificado. Não é difícil de entender. Pastor, mas isso é uma coisa assim muito vaga. É, realmente. É algo assim que a gente aguarda pela fé, porque na realidade é a última coisa que falta acontecer das profecias e das promessas de Deus. Quase tudo já ocorreu. A única grande promessa que não fora cumprida ainda foi a volta de Jesus. E Paulo introduz esse tema para dar esperança para o povo com respeito àqueles que morreram. Por isso é que ele fala
que todos aqueles que morreram em Cristo, um dia, quando Jesus voltar, ressuscitarão. E você quer saber de uma notícia boa? Todos nós vamos reconhecer uns aos outros. Isso é bonito, não é? Todos nós vamos saber perfeitamente quem é quem no reino de Deus. Nós não perderemos a nossa consciência, pelo contrário, a nossa consciência será renovada e restaurada, uma consciência agora sem pecado. Você pode imaginar o que é isso? Eu não posso. Eu não posso. Porque a nossa esfera, a nossa existência, ela é completamente maculada pelo pecado. Eu não posso compreender o que é você entender uma coisa sem a mácula do pecado. Eu não posso entender isso. Porque o ser humano, ele tem eivado em todas as esferas da sua vida, do seu intelecto, das suas afeições, ele está maculado pelo pecado. Mas vai chegar um dia, irmãos, vai chegar um dia quando Jesus voltar, que nós o conheceremos como somos conhecidos. E nós vamos viver sem a mácula do pecado. Já pensou? Não vai ter briga. Não vai ter litígio. Não vai ter mentira, não vai ter incompreensão, não vai ter orgulho. Você já imaginou um negócio desse? Não vai ter vaidade, não vai ter nada, irmãos, que é fruto do pecado em nós e que às vezes é o instrumento de tantas desavenças nesse mundo. Você quer ver? Não vai ter guerra. Os homens vão viver em paz e harmonia. Apocalipse mostra esse novo céu e nova terra de forma muito bonita. E lá habitará a justiça, a plena justiça. Não haverá dor, não haverá sofrimento. Você imagina um negócio desse? Vai haver um estado de contentamento que vai ser algo assim, eu não consigo imaginar o que é. Mas a Bíblia descreve como um gozo, um contentamento pleno e ao mesmo tempo sem inveja. Você imagina isso? A gente não vai ter inveja do outro se o outro receber um galardão maior do que o nosso. Olha que coisa linda isso. Então, irmãos, Paulo trata um pouco dessa volta de Cristo, dessa segunda vinda de Cristo, com relação aos mortos que morreram em Cristo, e com relação àqueles que estiverem vivos, porque você há de convir que quando Cristo voltar vai ter muita gente viva, não é? Assim como Cristo veio a primeira vez e tinha um mundo inteiro de pessoas vivas e viram Jesus. Olha que coisa gloriosa. Já pensou se Jesus... Eu fico pensando, às vezes, irmãos, me dá um devaneio maluco. Eu fico pensando se Deus tivesse feito Jesus aparecer nos nossos dias. Já pensou? Você ia ver Jesus, eu ia ver Jesus. A gente ia ser testemunho igual os discípulos foram. A gente ia tocar nele, a gente ia comer com ele, principalmente se ele mandasse Jesus para Maringá. Aí ia ser uma glória total. Mas imagine, irmãos, que isso aconteceu. Isso aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, lá em Israel, lá em Belém, numa cidade onde tinha gente, e as pessoas viram a glória brilhar na pessoa do menino. Que coisa gloriosa, né? E esse Jesus, irmãos, que veio, ele nos prometeu voltar, amém? E ele vai voltar. Ele não vai apenas resgatar a sua igreja para ele, para viver eternamente com ele. Ele vai transformar toda a criação em novos céus e nova terra, onde reinará a justiça. Amém, irmãos? Versículo de número 17, Paulo diz assim: depois nós, os vivos, está vendo? Primeiro ele trata dos mortos em Cristo, final do verso 16, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos que ressuscitaram e tiveram o seu corpo agora glorificados, e os vivos junto com eles, com o corpo glorificado, diz o texto,
seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tem um hiato nesse ensino, que ele é complementado com o ensino do Apocalipse. Pastor, estaremos aonde? Voando nas nuvens? Porque o texto aqui não fala. O texto só fala que nós seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A grande pergunta escatológica é: aonde? Quando a gente vê aqueles desenhos animados e filmes do céu, né? A gente acha que a gente vai ficar pulando de nuvem em nuvem. Porque o texto fala que a gente vai encontrar com Ele nos ares, e nós estaremos para sempre com Ele. Pastor, estaremos com Ele aonde? Nos ares? Não pode ser. É uma coisa meio que desconectada, nós estamos com o Senhor nos ares. O segredo de tudo é a gente não olhar apenas esse texto, porque nesse texto não está um ensino completo da escatologia nem da volta de Cristo. Estão em outros textos. Esse texto só fala da questão da igreja se encontrando com o Senhor voltando, a igreja encontrando os mortos ressuscitados e glorificados, os vivos transformados. E agora sim nós viveremos para sempre com o Senhor. Apocalipse estende esse ensino dizendo que nós reinaremos com Ele para sempre. Mas a grande pergunta que esse texto não responde, mas Apocalipse responde, é aonde que isso vai acontecer. E Apocalipse é muito claro no seu ensino, né? O texto diz: então eu vi novos céus e nova terra. E o interessante é que o grego do novos céus e nova terra é o mesmo grego do Novo Testamento. A palavra novo para novos céus e nova terra é a mesma palavra para Novo Testamento que você tem aí na sua Bíblia. Essa palavra é uma palavra interessante no grego. Primeiro, ela não é uma palavra que trata do novo como o outro. Entende? Por exemplo, Elias, vou te explicar. Você lava o seu carro está um bagaço. Seu carro está imundo. Aí você leva o seu carro num lugar bacana, tem um menino bom aqui perto da igreja, ele dá um traquejo no seu carro, dá um polimento no seu carro, o seu carro fica, ó, tira as manchas, tira tudo do seu carro, passa uma cera daquela gloriosa. Aí você chega em casa, na hora que a sua esposa olha para o seu carro, o que ela vai falar para você? Nossa, Elias, carro novo. Não vai falar? Bom, isso é uma palavra para novo no grego. Porque a língua grega ela é muito rica. Ela é muito mais rica do que a língua portuguesa. Ela tem várias palavras para denotar uma natureza diferente da mesma palavra. Agora, Alessandra, o Elias não quer mais aquele carro. Aquele carro está velho. Aquele carro está batido. Aquele carro já bateu biela. Então ele vai lá na concessionária, entende? Da Toyota e vai comprar uma Hilux. 0 bala. Aí ele chega em casa com o carro, você vira para o carro, vai falar o quê? Elias, carro novo. Aí, novo, tá vendo? Os dois você fala carro novo. Só que o interessante, irmãos, é por isso que é bom a gente saber um pouco o grego e saber um pouco da doutrina bíblica como um escopo geral, porque para o grego há 2 palavras para novo. Uma palavra retrata o novo, renovado, restaurado. É o carro sujo que lavou e ficou um carro novo. Mas há uma segunda palavra no grego que é a palavra para um outro. Novo significa outro em natureza, diferente desse. Agora, sabe qual é a beleza de tudo? Tanto a palavra para Novo Testamento, como a palavra para novos céus e nova terra, é essa palavra. Não um outro céu e uma outra terra. Não um outro testamento. É um único testamento, renovado, restaurado. Por exemplo, eu estou lendo
novamente o belíssimo livro de Jeremias. Jeremias é um encanto, Jeremias é um poeta, na minha opinião, tão elevado quanto Isaías. Jeremias, no capítulo 31, ele fala da nova aliança, lembra? Ele fala da nova aliança. Eis que virão dias em que firmarei uma nova aliança com Israel. Se você for no hebraico, porque o Velho Testamento está escrito em hebraico, você vai ver que a palavra para nova é a mesma palavra cujo significado no grego é novo para renovado. Então veja que desde o ensino do Velho Testamento até no Novo, essa palavra novo não é outro, é o que já existe renovado. E tem sentido. Por quê? Porque, lógico, Deus não vai destruir aquilo que Ele disse que é muito bom. Você já pensou nisso? Quando Deus terminou a criação, irmãos, Ele não falou assim, deu zebra, vou ter que fazer tudo novo. Não, irmãos. Deus, quando fez todas as coisas, no final de tudo, com o homem, com tudo pronto, e Deus descansou, a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. E se é muito bom, mesmo maculado pelo pecado, aquilo que será remido quando Cristo voltar, não é um outro céu e uma outra terra, é o pecado. O que tem que se retirar desse mundo para renová-lo é o pecado. Porque retirando-se o pecado, são os novos céus e nova terra. Você quer ver um outro texto que nos ajuda a compreender onde que a igreja e Cristo vão viver quando Jesus voltar? E é exatamente aqui, mas não é aqui. Não sei se vocês me entenderam. É aqui, mas não é igual aqui. É diferente. É uma natureza diferente, mas não é um lugar diferente. Estão entendendo? Você se lembra quando Deus julgou esse mundo pela primeira vez através do dilúvio? Você se lembra o que Deus disse quando Ele desandou a trazer água de cima e água de baixo? Porque o dilúvio não foi só chuva. Leia o texto com cuidado. Abriram-se as comportas dos céus e as comportas da terra. Não caiu água só de cima, brotou água de baixo. Os lençóis freáticos, que tem água, muito mais água do que todos os mares que existem no mundo, está debaixo da terra. Esses lençóis freáticos, eles romperam, e junto com a água de cima, inundou, irmãos. Inundou esse mundo. O texto diz que quando a arca pousou no Monte Ararat, que é lá nos Himalaias da vida, nos Everestes da vida, Deus botou um arco, lembra disso? E Ele disse que aquele arco será o quê? Um sinal, um símbolo de quê? Que Deus nunca mais vai destruir a terra. Então cuidado, irmãos, com essa doutrina que fala que tudo vai ser destruído pelo fogo, que vai explodir, que vai ser destruído, que nós vamos morar em outro planeta. Irmãos, isso é ficção científica, tá? Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Que fala que vai cair uma bola, vai destruir o planeta. Irmãos, isso é filme de Spielberg. Isso não é Bíblia. Bíblia é novos céus e nova terra onde habita a justiça. Se você vê, por exemplo, o profeta Isaías, você vai ver que o profeta Isaías, ele já profetizou essa gloriosa terra lá na frente, quando ele diz assim: o lobo habitará com o cordeiro. Não haverá mais, irmãos, guerras e lutas, nem entre homens, nem entre animais. Você já viu que coisa linda? Do jeito que era o Éden. Ou você acha que no Éden o homem tinha que fugir do leão? Não, irmãos. Eles habitavam de forma concordemente. E é por isso que nos novos céus e nova terra, onde reinará a justiça e onde o Rei dos Reis governará e nós reinaremos com ele, será na terra
restaurada e renovada. Esse é o ensino das Escrituras. E o interessante, pastor, então como é que é esse negócio de subir e descer? É a palavra encontro. Veja o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Essa palavra grega é preciosa demais. Essa palavra grega era uma palavra que denotava, preste atenção, o que ela significa, o seu significado no grego. Ela significa um cortejo que sai ao encontro do rei quando ele vai chegando na cidade para saudá-lo enquanto ele vem, e quando encontra com esse rei, ele então volta para a cidade. Entenderam? A palavra encontro não é que você encontrou, parou e ficou. Não. A palavra encontro aqui significa o cortejo que sai para receber a comitiva do rei, e quando encontra com a comitiva do rei, todos retornam para dentro dos muros da cidade. É exatamente isso que o texto está dizendo. A igreja será arrebatada e transformada para encontrar com o seu Senhor, e quando encontrar com o seu Senhor, ela voltará, só que não é para entrar na cidade, é para entrar novamente na nossa habitação. A gente vê isso, por exemplo, e essa é a imagem do cortejo também de um casamento, sabia? Casamento. Como é que se dava, pastor, o encontro da noiva com o noivo num casamento? O casamento lá no tempo de Jesus era assim. Primeiro, era na casa do noivo. Só que o noivo saía da sua casa, olha que coisa bonita, em comitiva, e ia na casa da noiva, buscar a noiva. E chegava lá, botava a noiva num cavalo, se ele tivesse de posse, ou uma carruagem, e os dois percorriam todo o vilarejo, ou a cidade, ou a vila, ou a aldeia, as pessoas jogando flores, jogando palmas. Lembra de Jesus entrando em Jerusalém? As folhas. As pessoas saudavam a comitiva do noivo, ele vinha retornando para a sua casa. E sabe o que acontecia com as pessoas que estavam lá esperando? Quando eles gritavam, lá vem o noivo, Jesus parece que contou uma parábola disso, não contou? Parábola das 10 virgens. Olha o noivo, alguém gritava, lá vem o noivo. E sabe o que acontecia no casamento daquela época? Quando vinha o noivo com a noiva entrando na sua casa, a caminho, os convidados saíam, para quê? Para recepcioná-los. Olha que bonito. E quando encontravam com o noivo, vinham todos para a casa do noivo. E aí o casamento durava 7 dias. Haja dinheiro e haja vinho. É por isso que acabou o vinho. Principalmente se tem gente que gosta muito de vinho. Então veja, querido, que existem detalhes nos textos que são muito peculiares. É claro que a gente não vai ficar vivendo nas nuvens. Não, irmãos. Nós somos seres de carne e nós vamos continuar sendo. Só que o nosso corpo será diferente. Pastor, como é que está vendo? Eu estou avançando um pouco mais nesse ensino. Pastor, como é que vai ser o nosso corpo então? Glorificado. Eu tenho uma pista. Como é que ele vai ser? É só você ver o corpo de Jesus depois da ressurreição. Pronto. Está lá. Porque a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Que Ele é as primícias dos que dormem. Nós também ressuscitaremos. Pastor, como é que é o corpo de Jesus quando Ele foi glorificado? Ele comia? Comia. Ele comeu com seus discípulos depois de glorificado. E de certa forma, era Ele, mas não era Ele. Pastor, explica isso direito. É verdade. Por quê? Porque Ele caminhou do lado de 2 discípulos dele, 8 quilômetros, e eles não conheceram Ele. E era Ele. Não era outro, era Ele. Então, o ensino bíblico é que lá, quando Jesus voltar, nós seremos nós, mas não seremos nós. Entendeu?
Nós seremos nós porque nós não seremos outros, mas nós seremos nós diferentes, com a natureza diferente. Daí o espanto dos discípulos, né? Você quer ver uma coisa? Lá em João capítulo 20, Jesus reúne, Tomé não está lá. Aí de repente, quando os discípulos falam que viram o Senhor, Tomé falou assim: não acredito. Por isso é que Tomé é tido como incrédulo, né? É igual a gente mesmo. Tomé é você, Tomé sou eu. Quer ver para crer. E de repente, irmãos, o texto diz que Jesus apareceu a segunda vez, fechadas as portas. Ó, ao mistério do corpo de Jesus. Atravessa a parede? Não sei. Mas tem uma outra coisa que me encafifa mais ainda. Quando ele aparece no meio dos discípulos, Jesus, Tomé fala: Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus levanta a camisa e fala assim: põe o dedo aqui. E ele pôs, não é fantasma, entendeu? Ele não pôs o dedo em Jesus, o dedo passou igual Gasparzinho, fantasminha camarada. Não, ele tinha corpo mesmo. Você quer ver um outro exemplo que ele tinha corpo? O texto diz que quando os discípulos estavam pescando em João 21, que ele está na praia e faz o sinal para eles pescarem. Quando eles voltam, o texto diz que Jesus estava sentado na praia, com uma fogueira, com pães e peixes. E sabe o que o texto diz? E ele comeu com eles. E a comida, ele não comeu, a comida não caiu no chão não, irmãos. A comida foi para o estômago dele. Era corpo. Agora, por favor, irmãos, não me peçam para explicar detalhes, porque nenhum teólogo vai explicar isso para você. Mas pelo menos a gente tem um vislumbre de coisas muito gloriosas. Primeiro, nós seremos nós mesmos. Isso é uma bênção. Mas nós seremos nós do jeito que Jesus originou para nós sermos. Já pensou num negócio desse? É a nova criação. É o homem à semelhança do homem com H, que é Jesus. Nós seremos semelhantes a Ele. Pastor, em que sentido? Nós não teremos pecado. Nosso julgamento vai ser honesto. O nosso amor vai ser completo. E nós viveremos num reino de paz e harmonia. Amém? E aí, irmãos, olha que coisa bonita. Versículo 18, Paulo termina: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Pastor, por que Paulo escreveu isso tudo? Para trazer consolo às pessoas que tinham perdido seus entes queridos. Agora eu vou te dizer, que esperança traz o cristianismo, hein? Eu não sei se você já enfrentou uma perda na sua família. Eu não sei se você já teve a tristeza e a angústia de velar um ente querido seu. Eu acho que todos nós, de certa feita, já tivemos. Agora, quando você vela uma pessoa que você sabe que é de Cristo, que reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, a sua aflição é bem menor, não é? Porque, irmãos, o cristianismo é a única e verdadeira fé que nos dá essa esperança. A esperança da vida eterna. Foi Jesus mesmo quem disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Na realidade, a vida eterna você começa a gozá-la quando você reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida aqui. Vida eterna não é apenas uma vida explicitadamente temporal. Vida eterna tem mais a ver com qualidade de vida do que com tempo de vida. É claro que o tempo também está imbuído nessa doutrina. Mas a vida eterna é muito mais do que uma vida que dura. A vida eterna é uma vida de qualidade superior em Cristo Jesus, que vai desaguar na eternidade. E ela começa quando? Quando Cristo te alcança.
e você o reconhece como Senhor e Salvador. É por isso que lá em João 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Está vendo? A vida eterna que Cristo dá, ela começa quando a gente reconhece o Senhor como Senhor e Salvador. E aí ela vai desaguar na eternidade. Quando, pastor? Quando Jesus voltar. Eu vou deixar, viu, irmãos? Não quero cansar vocês, eu sei que todos trabalham muito. Eu vou deixar o capítulo 5 para a semana que vem, a partir do versículo 1 a 11, que Paulo agora ele muda o tom, e ele não fala assim agora da situação dos mortos e dos vivos quando Cristo voltar. Mas ele trata agora da ocasião da segunda vinda. Quando é que Cristo volta e qual deve ser a postura da igreja nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Em outras palavras, como deve ser o meu comportamento e o seu comportamento até Cristo voltar. Amém? Então, semana que vem, eu acho que a gente termina essa bela carta. Eu não quero cansar vocês, eu acho que já aqui é o bastante. Portanto, meus amados irmãos, graças a Deus, porque nós temos esperança. Amém? O cristão, quando ele fecha os olhos para esse mundo, ele abre os olhos para o seu Senhor. Enquanto o corpo está aqui. O corpo, às vezes, é até comido por bichos pela terra, mas de uma forma miraculosa. Quando Jesus voltar, esse corpo nosso, de alguma forma, vai ressuscitar. E aí nós seremos transformados e viveremos para sempre com o Senhor. Se você for lá em Apocalipse, você vai ver essa doutrina mais pormenorizada, quando ele explicar que até o mar dará os seus mortos. Ou seja, todos aqueles que morreram em quaisquer circunstâncias, sejam enterrados na terra, sejam em quaisquer outras formas, se for do Senhor e se estiver destinado para a vida eterna, eles ressuscitarão para a glória de Deus. Mas é claro, irmãos, que também haverão aqueles que ressuscitarão, mas não para a salvação, para a condenação eterna. Porque quando Cristo voltar, a doutrina é muito bonita, ela envolve muitas coisas, porque quando Cristo voltar, ele é um Cristo salvador para a igreja, mas ele é um Cristo juiz para aqueles que o rejeitaram. Mas será tarde demais, porque o juízo vem, como diz os profetas. Quando Cristo voltar, vai ser um dia de terror e de angústia. Para nós, pastor? Não. Para aqueles que o rejeitaram. Porque aí a condenação vem e o juízo vem junto com o juiz. Portanto, meu querido, não perca tempo para você oferecer o evangelho ao seu ente querido, viu? Pregue a palavra. Fale do amor de Deus. Fale da salvação que há em Cristo Jesus enquanto é dia. Nós vamos ver no capítulo 5 que Paulo usa essa figura do dia e da noite. Enquanto é dia, ou seja, enquanto nós temos oportunidade de termos essa luz gloriosa de Cristo, fale de Cristo. Sabe por quê? Porque tragédia, irmãos, é você morrer sem Cristo. É trágico. É trágico porque haverá o dia que Cristo vai voltar. E os mortos ressuscitarão. E aqueles que estão destinados à salvação viverão no gozo eternamente com o Senhor. Mas os outros, irmãos, serão condenados. Viverão eternamente no juízo de Deus. Se a gente crê nessas coisas, a gente deve viver também com base nessas coisas. Prega o evangelho. Fale do amor de Deus. Não permita que um ente querido, pessoas do seu grupo de amizades, partam dessa vida sem Cristo.
A nossa função não é salvá-los, preste atenção nisso. Não é salvá-los. Mas a nossa função é levar o Evangelho a elas, para que o Espírito Santo alcance o coração delas. E se elas forem um dos eleitos, como nós cremos, que a gente não sabe, não está escrito, se ela for um daqueles que Cristo escolheu, você arrancou uma alma do inferno e levou para o céu. Vamos ter responsabilidade com isso. Isso é muito sério. Muito sério. Porque existe uma palavra na Bíblia sobre isso. E a gente precisa crer nessa realidade. Pastor, o senhor já fez muitos enterros de muitas pessoas, mas é muitos. Aqui em Maringá mesmo eu já fiz inúmeros. Pastor, como é que a mensagem que o senhor traz na hora ali do culto, do momento? Irmãos, a mensagem que eu trago é sempre de esperança. Seja incrédulo, seja crente, seja quem quer que seja. A minha mensagem é de esperança. A minha mensagem é que Cristo veio para salvar o perdido. E essa salvação, ela é oferecida a todos aqueles que creem nele. E essa salvação é uma garantia que nós temos com a fé nele. E é isso, irmãos, que eu anuncio em todo velório que eu vou e toda oportunidade que me dão para pregar. Mesmo que eu desconheça o destino final daquele que está ali. Eu não vou lá para julgar. Eu não vou lá para decretar julgamento, aonde ele vai, onde ele não vai, onde ele está, onde ele não está. Eu vou lá para pregar o Evangelho e trazer o consolo e o conforto aos corações daqueles que estão ali, dizendo que o Espírito Santo é o Consolador e que ele pode trazer paz em meio à dor, ele pode trazer alívio em meio às lágrimas, mas mais do que isso, ele traz salvação a todo aquele que crê em Cristo. E se bobear, eu faço apelo. E se bobear, eu ainda pergunto quem quer receber a Cristo Jesus no coração. Porque é uma rica oportunidade, é ou não é? Portanto, meus queridos, que Deus te abençoe e saiba do seguinte: se você é do Senhor, você vai viver para sempre. Amém? Vai viver para sempre, nos novos céus e na nova terra. Porque Jesus prometeu e Ele vai cumprir. Amém?